Quem de nós nunca se perguntou o que deve ser ensinado na escola, né? E o que não deveria estar sendo ensinado na escola? Você já se fez essa pergunta? Né? Será que esse conteúdo que eu estou dando hoje é um conteúdo importante? Ou que outras coisas a escola deveria talvez estar ensinando e não está? Essas reflexões, elas com certeza povoam, né, a mente dos professores. Um filósofo francês chamado Olivier Reboul, ele falou uma coisa muito interessante, e eu gosto muito dessa fala dele, porque é uma maneira da gente responder essa pergunta, né? Afinal, o que deve ser ensinado na escola? Segundo o Reboul, a escola deve ensinar tudo que une e tudo que liberta. Segundo ele, tudo que une é tudo que ajuda o aluno a construir a sua identidade, a descobrir quem sou eu, né, de onde eu vim, né, ou seja, qual a minha origem, a que lugar pertenço, qual a minha cultura. O aluno se sentir localizado dentro da sociedade, dentro da história, né? Isso ajuda a construir a identidade. E o que se aprende na escola que ajuda a construir a identidade? Língua, a língua portuguesa, a própria história, né? Música, artes, ou seja, tudo que me ajuda a me reconhecer, né, enquanto um indivíduo, né, enquanto uma pessoa que pertence a uma cultura, né, uma pessoa que acompanha e que tem outras pessoas parecidas ali, né, com quem eu posso me identificar, é importante ser ensinado na escola. Mas, segundo o Reboul, também é importante ser ensinado na escola tudo o que liberta. E o que é o que liberta? É o que constrói autonomia intelectual. O que é autonomia intelectual? São condições, são competências, são habilidades que pode me levar a andar com as próprias pernas. Por exemplo, ler bem, interpretar bem o que leio, saber sintetizar, saber resumir, né? Ou seja, isso isso me dá autonomia intelectual. Uma pessoa que sabe ler bem, que sabe interpretar bem, que sabe comparar uma leitura com outra, né? Uma pessoa que matemática liberta, matemática ajuda a construir autonomia intelectual, matemática ajuda eu não ser enganado, por exemplo, num falso parcelamento de um produto que no final das contas, quando eu vou ver e faço as contas, né, ele está saindo triplo do preço. Então, a matemática liberta, a filosofia liberta, as ciências liberta, a física, a química, me fazem conhecer processos com relação aos quais eu posso tomar cuidado, né? Ou seja, a geografia liberta e ao mesmo tempo também une, né? Ajuda a construir identidade. Então, segundo esse grande filósofo francês, Olivier Reboul, na escola deve ser ensinado tudo que une, ajuda a construir identidade, e tudo que liberta, ajuda a construir autonomia intelectual. Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico de número 14. Lembrando que o Papo Pedagógico agora está quinzenal, de forma que dá para a gente acompanhar melhor, discutir melhor, né? E aproveitar melhor cada tema, né, que a gente está lançando aqui. Bom, o nosso tema hoje, já deve ter ficado claro, tem a ver com uma coisa chamada currículo. Afinal de contas, o que é currículo, né? Que negócio é esse chamado currículo que a gente tanto fala, que a gente tanto prega e que às vezes reflete pouco sobre o seu verdadeiro significado, né? Bom, currículo, gente, tem a ver com tudo que deve ser ensinado na escola. Tudo que deve ser ensinado na escola compõe o currículo escolar, né? A palavra currículo, ela vem do latim, né? Ou seja, derivada do verbo currere, que quer dizer caminhar. Então a gente poderia, forçando um pouco a barra, dizer que currículo é caminho, né? Ou seja, a gente pode dizer que currículo é o caminho que a escola segue para fazer os alunos aprenderem tudo que eles precisam aprender. Muita gente pensa que currículo é só o que os alunos precisam aprender. Inclusive várias pesquisas que já foram feitas, perguntando a professores e a pessoas em geral, né, o que é currículo para você? Eu lembro que uma das imagens mais votadas, né, mais frequentes nessas pesquisas são: currículo é o índice do livro. Olha que interessante, currículo é o índice do livro, né? Fica muito na nossa cabeça que currículo é aquela sequência de coisas, aquela lista de coisas que devem ser ensinadas, lista de conteúdos. Só que isso é parcialmente o currículo, né? Os conteúdos fazem parte do currículo, mas o como eu vou ensinar aquilo também é currículo, porque currículo é caminho. Então a minha forma de caminhar faz parte do currículo, não é? Então é o que eu vou ensinar e o como eu vou ensinar. E para por aí? Não. O currículo tem que ter um elemento que verifique se a aprendizagem está acontecendo, né? E que elemento é esse? A avaliação.
né? Como é que eu vou ficar sabendo se o menino está realmente aprendendo? Avaliando. Então a gente pode dizer que currículo é igual a conteúdos mais metodologia mais avaliação. Eis os 3 elementos que compõem o currículo. E eu tenho também currículos em diferentes níveis, né? Eu tenho o currículo de uma rede municipal de ensino, é o currículo de uma cidade. Eu tenho o currículo de um estado, né? De uma rede estadual de ensino. Eu tenho o currículo nacional, né? E eu tenho o currículo nacional que é uma base curricular, né? Em cima da qual os currículos precisam ser construídos, como é o caso da BNCC, na Base Nacional Comum Curricular. Mas eu tenho também níveis menores de currículo, como, por exemplo, eu tenho o currículo do 6º ano, do 5º ano, do 3º ano, né? Eu tenho também o currículo no nível do professor. E vamos entender uma coisa, já que todas as atividades que são desenvolvidas na escola visando a aprendizagem dos alunos podem ser consideradas parte do currículo, e que currículo, né, via de regra, é uma coisa que é parecida com caminho, né? É possível, será que é possível um mesmo currículo em várias escolas? Vamos pensar nisso juntos? Né? É possível que várias escolas sigam exatamente o mesmo currículo? Se currículo é caminho, talvez essa pergunta possa ser feita de outra forma, né? É possível várias escolas caminharem exatamente do mesmo jeito? Hein? O que você acha disso? Indo mais fundo, hein? Vamos mais fundo nessa questão aí. É possível diversos professores seguirem exatamente o mesmo currículo? É possível vários professores caminharem do mesmo jeito, hein? O que você acha? A resposta óbvia, né, é não. Não é possível, né? Porque cada um tem a sua forma de caminhar. Né? Cada um tem o seu jeito de caminhar. Logo, o currículo, se tem a ver com forma de caminhar, né? O currículo também é influenciado pelas crenças, pelos valores, pela ideologia política, né? Pelo compromisso com a profissão. Tudo isso são elementos que influenciam o currículo, afetam as nossas formas de caminhar. Dependendo das minhas crenças, da minha ideologia política, do meu compromisso com o que faço, eu caminho de um jeito ou caminho de outro. Eu, por exemplo, sou professor de geografia, né? E eu acredito de verdade acredito que a geografia econômica, né, ou seja, a reunião da geografia agrária, geografia industrial, a geografia que cuida da economia, eu acho ela muito mais importante do que a geografia astronômica, que também é importante, né, mas que fala lá dos cometas, das estrelas, né, dos planetas, em síntese. Eu acho a geografia econômica muito mais importante. Então, é claro que na hora que eu ensino geografia econômica, eu me dou muito mais. Eu vou mais a fundo, né? Eu insisto muito mais para que os alunos aprendam. Às vezes, na geografia econômica, de repente, eu passo até um trabalho. Eu pego o que é mais importante da geografia astronômica, aliás, né? Pego o que é mais importante, tipo assim, órbita, gravidade, isso é importante para entender alguns outros fenômenos. Mas, então, eu estou dizendo que o currículo é influenciado pelas minhas crenças, né? Um professor, por exemplo, de direita, convicto, imagina como é que ele ensina o período da década de 60 e de 70. Ele chama até de revolução, né? Ou seja, houve uma revolução. Já um professor de esquerda, né? Ou seja, convicto numa ideologia de esquerda, ele chama de ditadura militar e aponta mesmo as questões que aconteceram ali naquele período, né? Então, ou seja, a minha ideologia política influencia no meu currículo, no meu caminhar, na minha forma de ensinar. Então isso precisa ficar muito claro para todos nós, né? Então eu preciso pensar com qual currículo que eu, professor, estou comprometido. E isso traduz a minha forma de caminhar no mundo. Né? Você já parou para pensar? Né? A maneira como você se compromete com esse caminhar, né, no seu fazer pedagógico, traduz a maneira através da qual você caminha no mundo. Como reflexão final, eu quero deixar hoje uma reflexão final para todos nós fazermos o tempo todo. Né? É possível existir um currículo neutro, sem nenhuma tendência ideológica? Hein? O que você acha? É possível? Vamos pensar sobre isso? Né? Deixa aqui abaixo os seus comentários. Se você ainda não assistiu aos outros papos pedagógicos, eles estão lá no canal Sala dos Professores, lá no YouTube, esperando por você. E se você gostou, né, dessa reflexão, encaminhe o link para algum outro colega professor, para que ele também possa, né, entrar nessa grande corrente, né, de reflexões que talvez nos ajudem, né, a caminhar melhor na nossa grande tarefa de fazer aprender. Valeu a companhia e até o próximo Papo Pedagógico.